tempo da palavra, eu quero levar ao irmão a um entendimento. Eu quero levar ao irmão a um entendimento no livro de Levítico. Escuta, vamos ao livro de Levítico, para a gente entender o que significa a ressurreição. O que significa a ressurreição? O que significa a morte e a ressurreição? Eu quero que o irmão vá para o livro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. A Bíblia diz assim, no Levítico, capítulo 16, a partir do versículo 1. Que Deus apareceu a Arão. Deus apareceu a Arão. Escuta. Deus apareceu a Arão e disse para Arão, após a morte dos seus filhos, escuta, meu irmão, para você entender aonde vamos chegar. Após a morte dos filhos de Arão, Deus aparece a Arão através de Moisés. Moisés, na altura, tinha uma missão muito especial, que era ser a voz de Cristo, que era ser a voz de Deus para o seu povo. Então, Deus fala com Moisés, e Moisés vai falar com Arão. Escuta, meu irmão. O que aconteceu para que Deus falasse com Moisés e Moisés falasse com Arão? A Bíblia diz que os filhos de Arão, num dia X, numa hora X, que não era a hora adequada, não era o momento adequado, eles entram no lugar santo para oferecer sacrifício a Deus. E Deus irou-se. Por quê? Não cumpriram a hora certa, não cumpriram com requisitos certos, e a Bíblia diz que os filhos de Arão morreram. Naquele lugar, os filhos de Arão morreram. Por que morreram? Porque a forma como se apresentaram diante de Deus, a forma como fizeram o sacrifício, não foi de acordo à lei, não foi de acordo aos princípios. Veja, meu irmão, como Deus agia no Antigo Testamento. Como Deus agia no Antigo Testamento. Os filhos de Arão, entraram na presença de Deus, porque no lugar santo, no templo de Deus, havia separação. Havia lugar em que era para perdão de pecados. Havia lugar que era para oferecer holocaustos. Havia lugar de oração. O templo era um lugar com separação. Mas os filhos de Arão, diz a Bíblia, entraram num lugar em que não podiam. Entraram na hora que não podiam. A Bíblia diz que aquela hora que os filhos de Arão entraram, a nuvem de Deus passava por lá e perdoava o pecado do povo. Mas eles fizeram sacrifício, fizeram incenso num tempo errado, numa hora errada, sem cumprir, sem obedecer os princípios, e morreram. E Deus disse agora para Moisés, vai dizer a Arão que seus filhos morreram porque não estão a cumprir aquilo que eu disse. Existe hora para entrar naquele lugar. Da hora X ninguém entra, porque meu espírito vai passar sobre forma de uma nuvem para perdoar os pecados daqueles que ofereceram sacrifício, daqueles que estiveram lá para deixar algum em remissão de seus pecados. Mas os filhos de Arão, desconhecendo esse princípio, entraram e saíram mortos. E Deus diz também a Arão, se ele fazer isso, vai morrer. Entenda como Deus agia no Velho Testamento. Entenda como Deus agia no Velho Testamento. E a Bíblia diz assim, ainda em Levíticos, que existiam regras para perdão de pecados. Existiam regras para perdão de pecado. Era pego um animal, de preferência macho, sem nenhum defeito. Era levado ao templo para oferecer sacrifício em remissão dos seus pecados. E como era feito o processo?
era do colado do animal. O sangue era separado. A gordura era separada. A pele era separada. Era tudo detalhado, tudo detalhado. Essa parte vai para o incenso. Essa parte vai para o sacerdote. Essa parte fica ali. Era tudo especificado. Perceba, meu irmão, como Deus agia no Velho Testamento. Para chegarmos no Calvário, para chegarmos na cruz, para chegarmos em Jesus, para chegarmos no sangue perfeito, é preciso entendermos a necessidade de como Deus agia no Velho Testamento. Tinha regras. Como oferecer sacrifício. Em que horas oferecer sacrifício. E também tinha o dia. Não era todos os dias. Tinha ocasiões especiais para a remissão dos pecados. Meu irmão, entenda para onde vamos. Entenda para onde vamos. Uau! Uau! Arão rendeu-se com Deus. Porque como Deus agia, Deus era intolerante na sua lei. Deus era intolerante na sua palavra. Deus era intolerante nos seus mandamentos. Ele dizia, se Arão também se atrever a entrar na minha presença na hora X, também vai morrer. Se Arão se atrever a entrar na minha presença na hora X, também vai morrer. Assim como seus filhos. Por isso Moisés, como era a voz do povo, Moisés, como era o profeta do povo, Moisés, como era a voz da nação, procurou Arão e disse, Deus não está feliz. Existe ocasião, existe hora, existe momento. Porque o Espírito de Deus passa sobre o templo, sobre a forma de uma nuvem. Na hora X, no momento X. E esse momento, ninguém chega nesse lugar. Ninguém chega. Vamos cumprir aquilo que Deus quer. Uau! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A sua compreensão, a sua graça, o seu amor é maravilhoso. E Deus olhava para os seus filhos. Mesmo assim, o sangue do animal, o sacrifício dos animais, não era tão perfeito ainda. Não era tão completo ainda. O sacrifício dos animais não era ainda tão completo para a remissão do pecado de todos. Agora vamos para o livro de Isaías. Vamos entender. Isaías 53, 7. Diz assim, ele foi oprimido e ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tasqueadores, assim não abriu a sua boca. Agora aqui, o profeta Isaías já faz menção da pessoa de Jesus. Que como uma ovelha que foi levado ao matador com os seus tasqueadores, não abriu a sua boca, não negou, não recusou o sacrifício. Entenda como eu disse. O sacrifício do sangue dos animais servia para perdoar o pecado de um, servia para perdoar o pecado de dois, mas não era o suficiente a tal ponto de agradar a Deus a 100%. E aí Jesus, como ovelha, se dispôs a morrer para a humanidade. Aí Jesus, como ovelha perfeita, santa, se dispôs a sacrificar a si mesmo,
a dar o seu sangue a si mesmo para a remissão do pecado da humanidade. Agora vamos entrar numa nova era. Saímos tempos do Antigo Testamento em que Deus era rigoroso. Ouvimos há pouco tempo que Deus tinha regras de como até fazer a remissão dos pecados. Não era todos os dias do ano. Não. Tinha ocasiões específicas. Para entrar no templo tinha regras. Para a remissão dos pecados tinha regras. Os animais que deveriam levar para ser oferecidos tinha regras. Escuta, meu irmão. Tudo era baseado em regras. E Deus disse, mesmo com as regras, mesmo com os animais, esses homens ainda não tocaram meu espírito. Mas a Bíblia diz que no trono de Deus existe um homem que se dispôs, que eu vou morrer para meus irmãos. Eu aceito esse desafio. Eu vou sair do trono. Eu vou sair do trono. Eu vou entrar no ventre da Maria sob forma do Espírito para ensinar aos meus irmãos o caminho do Pai, para dar a minha vida para a humanidade, para que todos que crerem tenham vida, tenham perdão através do meu sangue. É por isso que Isaías dizia que ele, como ovelha perfeita, foi ao matador. E lá no matador não negou. Lá no matador não se questionou. Lá no matador não negou o desafio. Pelo contrário, ele disse, eu vou dar a minha vida para meus irmãos. Por isso que Jesus dizia em João que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Os seus discípulos disseram, Senhor, então vamos juntos. Jesus disse, ainda é cedo. Eu vou adiante preparar o meu lugar. Assim que eu for, creio que vocês também poderão vir, porque o lugar já está preparado. A ovelha perfeita, o sacrifício perfeito é Jesus Cristo. A ovelha perfeita, o sacrifício perfeito é Jesus Cristo. A ovelha perfeita, o sacrifício perfeito é Jesus Cristo. Através da sua morte, através do seu sangue na cruz. Foi naquele dia, escuta, foi naquele dia, naquela hora. A Bíblia diz que o véu do templo, a cortina do templo, quando Jesus está na cruz, quando ele dá o último grito do suspiro, a Bíblia diz que houve um trovão. Escuta, meu irmão, houve um trovão que rasgou a cortina do templo. O lugar santo dos santos ficou aberto para todas as nações do mundo. Ficou aberto para todas as pessoas do mundo. Ficou aberto para todos os seus filhos. E ainda diz, meu irmão, e ainda diz, Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 15, ainda diz, escuta, meu irmão, agora é o Paulo, com a sua igreja de Coríntios, diz a sua carta, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Então, essa é a carta de Paulo para a sua igreja, para seus irmãos. A enfatizar a morte de Cristo. Que Cristo morreu por ti. Cristo morreu por ti. E a sua vida já não será mais para si, mas vai ser para aquele que morreu para si. A sua vida, o seu testemunho já não será mais para si, vai ser para aquele que morreu para si. Jesus Cristo deu a vida por nós. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, imaculado, que deu a vida, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor da sua vida, não pereça, mas tenha vida eterna, para todo sempre. Aleluia. É maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso entender Deus
entender o Espírito, entender o plano e o propósito de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. E Paulo disse, mais uma vez, que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por si. Para que tu vivesses, não para si, mas para aquele que morreu por si. A ovelha perfeita, o sangue perfeito, o cordeiro perfeito, que não tinha pecado, que não tinha falha, que não tinha erro, o cordeiro perfeito, Jesus Cristo é o cordeiro perfeito, Jesus Cristo é o cordeiro perfeito. Mas que alegre. Senhor, mas que a neve, mas que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aonde você está vendo essa live, eu quero lhe convidar a fazer essa oração comigo. Repita comigo essa oração. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu me rendo a si. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Que a minha vida seja para si. Que o meu ser seja totalmente dependente de si. Eu quero caminhar consigo. Eu quero depender de si. Eu quero morar consigo. Me ajuda, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor Jesus, a dar o meu melhor, a ser uma melhor versão de mim. O meu passado, a minha história, fica para a história. Eu te aceito como meu Rei, como meu Salvador, como meu intercessor, para hoje e para sempre. Aleluia, aleluia, amém. Oh, maravilhoso é Deus. Maravilhoso é o Pai. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua semana. Deus abençoe a sua família. Que não lhe falte água, não lhe falte pão, não lhe falte saúde, não lhe falte o amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.